Como Deus te ensina os 11 passos para vencer a ansiedade e acalmar a mente. Perceba o silêncio. Não aquele silêncio calmo que inspira paz, mas o silêncio que machuca. O silêncio de uma oração que parece não atravessar o teto do quarto. O silêncio de Deus. Quantas vezes você já orou com sinceridade, buscando alívio para essa ansiedade que aperta o peito, esperando por uma resposta, um sinal, qualquer coisa, e tudo o que recebeu foi mais silêncio? É nesse espaço vazio, entre a súplica e a resposta, que a ansiedade começa a gritar. Ela não chega gritando. Ela sussurra primeiro, sopra dúvidas no ouvido. Será que Deus me ouve? Será que Ele se importa? Será que a minha fé é suficiente? Aos poucos, o sussurro se torna ruído. O coração acelera, a mente se desorganiza, os pensamentos tomam caminhos escuros. E o que começou como uma simples espera se transforma numa tempestade interior. O que poucos entendem é que o silêncio de Deus não é descaso, é preparo. Deus não se ausenta, Ele se cala para ensinar. E quando a fé é forçada a permanecer de pé no meio do vazio, é aí que ela amadurece. A ansiedade grita quando a fé enfraquece, mas se a fé é fortalecida, o grito da ansiedade perde o poder. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que enfrentaram o silêncio de Deus. Davi clamava: "Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre?" Elias se escondeu numa caverna, esperando ouvir a voz de Deus em um terremoto, em um fogo, em algo que abalasse tudo, e ouviu um sussurro suave. Até Jesus, no Getsêmani, enfrentou a angústia de uma resposta que não veio como ele desejava. O silêncio de Deus é bíblico, e se é bíblico, é pedagógico. Ele não desperdiça silêncio. Quando você sente que sua fé está sendo silenciada, não significa que ela está morta. Pode ser que Deus esteja fazendo a raiz dela crescer. No escuro, no fundo, fora da vista de todos. A fé cresce nos ambientes onde a ansiedade tenta dominar. Mas enquanto a ansiedade grita por controle, a fé aprende a se aquietar mesmo sem respostas. E é nesse ponto que Deus começa a transformar a alma. Deus te ensina a vencer a ansiedade, primeiro fazendo a sua fé ser testada no silêncio. Porque o silêncio purifica os pedidos, remove a pressa, expõe o medo, revela os ídolos do coração. E no final, não é a resposta que você recebe que te cura, é a intimidade que você desenvolve enquanto espera. A ansiedade é barulhenta, mas a presença de Deus é firme até no silêncio. Quem confia não precisa ouvir para descansar, porque quem conhece a fidelidade de Deus aprende a esperar, mesmo quando tudo dentro de si clama por um alívio imediato. Agora pare, respire e ouça. Talvez Deus já esteja falando, só que você está esperando o trovão, enquanto ele sussurra dentro de você: "Estou aqui, não temas, estou trabalhando." A alma que esqueceu onde é casa. A ansiedade, muitas vezes, não nasce de uma tragédia. Ela começa com uma desconexão. Pequena, quase imperceptível no início, uma pausa na rotina de oração, um versículo não lido, uma madrugada sem buscar, e pouco a pouco a alma se desorienta. Passa a viver como se estivesse sempre no caminho, mas sem destino. Como alguém que dirige sem saber onde precisa chegar. A alma foi criada para habitar em Deus. Ele não é um refúgio para dias difíceis apenas. Ele é morada, abrigo permanente, lugar de descanso constante. Mas muitos vivem como visitantes, não como filhos. Entram na presença de Deus apenas quando a ansiedade aperta, quando o desespero se torna insuportável, quando já não há mais outra solução. É como bater na porta do Pai, só quando a casa está pegando fogo por dentro. E o problema disso é que a alma esquece. Esquece como é se sentir segura. Esquece como é ser consolada. Esquece o caminho de volta. Esquece o som da voz de Deus. E então, mesmo entre orações, cultos e atividades religiosas, começa a surgir um vazio inexplicável. Um buraco interno que nada mais preenche. E esse buraco se chama ausência de habitação espiritual.
O Salmo 91 não diz, aquele que visita o esconderijo do Altíssimo. Diz, aquele que habita. Morar é diferente de passar. É permanecer. É se acostumar com o cheiro do ambiente. É conhecer os detalhes, o clima, a temperatura. Quem habita conhece intimidade. Quem visita apenas consome alívio momentâneo. A ansiedade é o sintoma da alma que perdeu o hábito de habitar. Deus nos chama de volta para casa, não apenas para nos livrar da ansiedade, mas para reconstruir o nosso lugar interior. Ele não quer ser uma emergência espiritual, mas o endereço do nosso coração. E nesse lugar, o medo perde força. A mente se reorganiza. As emoções voltam a se alinhar. Porque onde há presença constante, há paz contínua. Você não precisa procurar paz nos lugares errados. Ela não está em uma técnica de respiração. Ela não está em uma rotina perfeita. Ela está em voltar a habitar. A alma ansiosa grita por estabilidade, mas só encontra repouso quando se reencontra com a presença real de Deus. Não como um recurso, mas como um lar. Volte, mesmo sem sentir, mesmo sem saber como. Volte devagar, mas volte. Entre, permaneça, silencie. E com o tempo, a alma vai lembrar. Aqui é casa. Aqui posso descansar. O rosto invisível da preocupação. A ansiedade raramente se apresenta com honestidade. Ela não bate na porta dizendo que veio roubar sua paz. Ela se disfarça. E um dos disfarces mais comuns é a preocupação. Aquela preocupação que parece justa, responsável, racional. Afinal, quem não se preocupa com o amanhã? Quem não pensa no que pode dar errado? Mas a verdade é que a preocupação, quando se instala de forma contínua, já deixou de ser zelo e passou a ser controle disfarçado. A alma ansiosa quer ter domínio sobre o que virá. E isso, sem perceber, é uma forma sutil de dizer: eu não confio totalmente em Deus. A mente começa a imaginar cenários, se antecipa a dores que ainda nem existem, reage a problemas que ainda não chegaram. E sem perceber, cria uma realidade paralela onde o sofrimento é constante, mesmo que nada tenha acontecido. É um ciclo. A preocupação ativa a ansiedade. A ansiedade ativa a incredulidade. E a incredulidade te afasta da comunhão. Tudo isso silenciosamente, sem escândalo. Enquanto por fora você segue sua vida, por dentro o coração está amarrado. O corpo parece presente, mas o espírito vive prisioneiro de tudo aquilo que pode dar errado. O rosto da preocupação é o rosto da desconfiança. E desconfiança é um veneno lento. Começa com um "e se" e termina em uma cadeia invisível. O que você não percebe é que, ao tentar se proteger, está se aprisionando. Ao tentar controlar, está se desgastando. A preocupação não resolve o futuro. Ela estraga o presente. Jesus foi direto. Qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora à sua vida? A preocupação finge que é sensatez, mas é medo maquiado. E Deus quer desmascarar esse rosto na sua vida hoje. Ele te chama para viver uma fé que descansa mesmo sem garantias, que obedece mesmo sem mapa, que confia mesmo sem saber o que vai acontecer. Entregar a preocupação não é irresponsabilidade, é dependência. É colocar nas mãos de Deus o que suas mãos jamais conseguiriam segurar. É entender que, por mais que você seja capaz, não é o seu controle que sustenta a sua vida, é a fidelidade dele. Deus te ensina a vencer a ansiedade, te convidando a reconhecer esse rosto invisível que está há tempo escondido nas suas decisões. E quando você o encara de frente, percebe: a preocupação nunca te protegeu. Mas Deus, sim, sempre esteve ali, esperando o momento em que você parasse de tentar resolver tudo e apenas confiasse. A oração que não pede, só escuta. Existem momentos em que as palavras somem. Não porque não há o que dizer, mas porque o cansaço da alma é maior do que a estrutura da linguagem. Nesses momentos, a mente está inquieta demais para construir frases e o coração está acelerado demais para formular pedidos. É aí que nasce um novo tipo de oração, uma que não fala,
Apenas escuta. A ansiedade tem pressa. Ela quer resposta, quer explicação, quer solução. E leva essa urgência para a oração. Muitas vezes oramos como se estivéssemos fazendo uma lista de tarefas para Deus, esperando que Ele execute conforme o nosso cronograma emocional. Mas Deus não é movido por pressão. Ele é movido por propósito. E o propósito da oração não é convencer Deus a agir, mas nos moldar para que sejamos capazes de ouvir. A oração que escuta é diferente. É uma oração de entrega sem fala. É quando você se coloca diante de Deus não para exigir, mas para permanecer. Não para multiplicar palavras, mas para aprender a se calar por dentro. Porque só no silêncio interior a voz do Espírito se torna clara. Enquanto há ruído, há confusão. Mas quando a alma se aquieta, Deus fala. Os salmistas sabiam disso. Davi escreveu: "Em silêncio minha alma espera somente em Deus." Esperar em silêncio é um ato espiritual, um tipo de fé que já não precisa provar nada, que não tenta forçar a intervenção de Deus, que reconhece que o Senhor sabe o tempo, o modo, a hora e o peso de cada coisa que carregamos, e por isso sabe exatamente o que dizer. Quando a alma escuta em oração, ela é curada sem perceber, porque a voz de Deus não apenas orienta, ela limpa, realinha, renova e consola. A ansiedade grita por direção, mas Deus ensina que, antes de dar respostas, Ele nos ensina a escutar. E quem aprende a escutar em oração, aprende a confiar antes de ver, aprende a descansar antes de receber, aprende a ser transformado apenas por estar na presença, sem necessidade de falar nada. Talvez hoje a sua oração precise mudar, não mais insistente, desesperada, agitada, mas presente, serena, intencional. Fique ali, não diga nada. Apenas esteja com Deus como quem está com alguém que ama. Deixe o Espírito Santo fazer o que suas palavras nunca conseguiram, porque muitas vezes é no silêncio da alma que Deus ministra os gritos que ninguém ouve. O corpo também ora. Há uma conexão silenciosa entre o que sentimos na alma e o que vivemos no corpo. E mesmo que a espiritualidade muitas vezes seja tratada como algo puramente abstrato, a verdade é que Deus nos criou integrais. Espírito, alma e corpo se comunicam. E quando essa harmonia se rompe, a ansiedade encontra espaço. Muitos lutam espiritualmente contra a ansiedade, mas ignoram que o corpo carrega mensagens que a alma não está conseguindo expressar. A respiração curta, a tensão nos ombros, a insônia que não passa, o estômago que dói. Tudo isso é o corpo tentando participar da oração que a mente ainda não organizou, porque o corpo também ora, só que com sintomas. Ele clama por descanso, por desaceleração, por realinhamento. No deserto, Elias pediu a morte. Exausto, ansioso, quebrado por dentro. Deus não lhe deu um sermão. Mandou um anjo com pão e água e disse: "Come e dorme." Essa resposta revela um princípio. O cuidado espiritual começa muitas vezes com a restauração do físico. Comer, dormir, respirar, pausar. O corpo precisa aprender a descansar para que o espírito tenha liberdade de ouvir. Você pode estar orando por cura emocional, mas ignorando que seu corpo também precisa se render ao ritmo de Deus. E isso começa com atitudes simples, mas espiritualmente profundas. Dormir no tempo certo. Reduzir os estímulos antes de deitar. Respirar profundamente, em oração silenciosa. Caminhar em silêncio, meditando nas promessas de Deus. A oração não acontece apenas de joelhos. Às vezes, ela acontece no simples ato de cuidar de si como templo do Espírito Santo. Jesus se retirava para lugares desertos. Isso não era apenas disciplina espiritual, era também um descanso do corpo, da multidão, do cansaço físico. Ele dormia no barco em meio à tempestade. Isso ensina mais do que 1000 pregações. Ensina que a paz que vem de Deus também repousa nos músculos, nos batimentos, no ritmo da vida. Se você quer vencer a ansiedade, comece a tratar seu corpo como um aliado da fé. Cuide dele como quem cuida de um altar.
não pela estética, mas porque ele carrega uma alma que precisa de equilíbrio. Quando o corpo repousa, a mente se abre. Quando o corpo desacelera, o espírito ouve. E quando o corpo ora, até o silêncio se torna intercessão. Quando o futuro se torna ídolo. A ansiedade nem sempre nasce de um trauma. Muitas vezes ela se forma na tentativa de prever o que ainda não aconteceu. O coração se apega ao controle, a mente se vicia em previsões, e o futuro, mesmo sem forma, começa a ocupar o centro do altar. Sem perceber, aquilo que você mais teme se torna aquilo que você mais consulta, e o que deveria ser entregue vira obsessão. Deus nunca prometeu nos mostrar todo o caminho. Ele prometeu estar presente em cada passo. Mas a alma ansiosa quer mapas detalhados, quer garantias antes de seguir, quer o destino revelado antes de se mover em fé. E nesse desejo por controle, transforma o amanhã em um ídolo invisível, mas extremamente exigente. Um ídolo que rouba a paz do presente, que exige sacrifícios de sono, de tranquilidade, de confiança. O futuro idolatrado gera ansiedade, porque nenhuma promessa feita por ele é segura. O amanhã não tem voz própria, não oferece certezas. Só Deus conhece os tempos. Só Deus vê o que você não vê. E quando você entrega o coração ao futuro, está na verdade recusando a segurança do presente que Deus está oferecendo agora. A palavra de Deus é clara. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque a ansiedade revela um deslocamento. Mostra que você saiu do presente, onde Deus age, para viver num tempo que ainda não chegou e que está fora do seu controle. Jesus ensinou: basta a cada dia o seu próprio mal. Ele não estava nos convidando à negligência, mas à confiança. O amanhã pertence a Deus. Viver fora desse princípio é abraçar o medo como conselheiro. A idolatria do futuro nos impede de descansar no hoje, nos faz adiar a paz, condicionar a fé a resultados. Nos torna dependentes de previsões, de planos que muitas vezes não se cumprem. E a alma cansa, porque foi feita para confiar, não para carregar pesos proféticos. Deus está te ensinando a vencer a ansiedade, tirando o amanhã do altar. Ele quer te devolver ao hoje, ao agora. A simplicidade de quem acorda e diz: Senhor, eu confio, mesmo sem saber o que vai acontecer, mesmo com incertezas à frente. Porque quando o coração descansa na soberania de Deus, o amanhã deixa de ser ameaça e passa a ser um campo de milagres em construção. A guerra invisível da mente acelerada. Nem toda guerra é feita de gritos. Algumas são travadas em silêncio, dentro de uma mente que não consegue parar. É uma batalha que acontece enquanto o corpo está sentado, mas o pensamento corre em 1000 direções. Enquanto os olhos estão abertos, mas o foco já foi embora. Enquanto a boca ora, mas o coração está disperso. A mente acelerada não é só um cansaço, é um campo de guerra espiritual. A ansiedade não precisa de grandes tragédias para se instalar. Ela só precisa de um fluxo constante de pensamentos que nunca cessam, de notificações que nunca param, de estímulos que não deixam espaço para o espírito respirar. A mente ansiosa foi ensinada a nunca desligar, a correr mesmo quando já chegou, a produzir mesmo quando deveria repousar. E isso se tornou normal. Mas o que é normal para o mundo é disfuncional para a fé. Há um inimigo que se aproveita da aceleração da mente para semear confusão, porque onde há ruído demais, não há discernimento. Onde há velocidade demais, não há sensibilidade. E o Espírito Santo fala em tons suaves, sutis, impossíveis de ouvir em uma alma agitada. Deus não compete com o barulho. Ele espera que a mente esteja pronta para desacelerar, para escutar, para discernir o que é dele no meio de tudo. É por isso que muitos oram, mas não escutam. Leem, mas não absorvem. Cantam, mas não sentem. A mente está rápida demais para reconhecer a presença. E essa rapidez, embora pareça eficiência, é distração. É afastamento disfarçado. É ativismo que mascara a ausência de intimidade. Quando a mente corre sem freios, a ansiedade dirige. E quando a ansiedade dirige, a alma se perde.
Mas Deus não deixou a mente entregue ao caos. Ele oferece a paz que excede todo o entendimento. E essa paz não vem pela lógica. Ela vem pela entrega, pela disciplina espiritual de parar, de silenciar, de simplificar, de filtrar o que entra, de guardar os olhos, os ouvidos e o tempo. A mente foi feita para servir ao espírito, não para comandá-lo. Quando essa ordem se inverte, a guerra começa. A libertação da ansiedade passa por uma decisão radical: desacelerar por fé, não por falta de compromisso, mas por prioridade espiritual, não por fuga, mas por sabedoria, porque só uma mente que aprende a descansar pode ouvir com clareza o que o céu está dizendo. Deus está te chamando para essa guerra invisível, não para lutar com as mãos, mas com disciplina e intimidade, para que a mente volte a ser morada de paz e não campo de ruído. Que onde a mente se aquieta, a voz de Deus se torna impossível de ignorar, redefinindo o silêncio como cura. O silêncio foi mal interpretado. Por muitos ele é visto como vazio, desconforto, abandono. Em um mundo que premia o barulho, que enaltece a pressa e glorifica a fala, o silêncio se tornou sinônimo de fraqueza ou solidão. Mas aos olhos de Deus, o silêncio é solo fértil. É nesse terreno quieto que a cura começa a brotar. A ansiedade detesta o silêncio, porque nele não há distração. Não há onde esconder os medos, as culpas, as tensões. O silêncio expõe, e por isso muitos fogem dele. Ligam a televisão, colocam música, acessam redes sociais, procuram vozes, qualquer coisa para não ouvir o que o coração está dizendo. Mas o que parece proteção é, na verdade, fuga. E quem foge do silêncio, foge também da possibilidade de ser restaurado. Deus opera no silêncio. Ele não precisa de espetáculo para curar. Ele não exige barulho para agir. Ao longo das Escrituras vemos um padrão. Os momentos de maior transformação aconteceram na quietude. Moisés encontrou Deus numa sarça em silêncio. Elias reconheceu a presença divina num sussurro. Jesus se retirava para lugares silenciosos antes dos momentos mais poderosos do seu ministério. O silêncio não é a ausência de Deus, é a preparação para perceber sua presença de forma mais clara. É quando cessamos as vozes exteriores e interiores que o Espírito Santo tem liberdade para tocar as áreas que nenhuma palavra alcança. O silêncio realinha a alma. Ele ordena as emoções. Ele desacelera a mente. Ele convida o coração ao repouso. Mas, acima de tudo, ele ensina o cristão a não depender de sentimentos para acreditar na presença de Deus. Redefinir o silêncio como cura é um passo profundo contra a ansiedade. É entender que mesmo quando não sentimos nada, mesmo quando tudo está quieto, Deus está agindo. Porque a cura não é sempre barulhenta. Às vezes, ela acontece no intervalo entre uma oração e outra, no descanso sem explicações, na pausa que não produz, mas que cura. Você não precisa temer o silêncio, precisa entrar nele com coragem e ali permanecer. Mesmo sem ouvir nada, continue. Mesmo sem sentir, permaneça, porque há curas que não vêm com lágrimas nem com fogo, vêm com silêncio, vêm com paz. Vem com a presença dele preenchendo o que antes era desespero. Deus está te chamando para redescobrir esse lugar sagrado, onde o silêncio não é o fim. É o início de um novo tipo de fé, uma fé que não depende do som, mas da certeza. A certeza de que mesmo quando tudo silencia, ele está ali. A rendição que cura o incontrolável. A ansiedade é a reação natural de quem ainda tenta segurar tudo nas mãos, de quem acredita que se não controlar, tudo vai desmoronar. É como se a vida inteira estivesse equilibrada sobre os ombros, decisões, pessoas, resultados, expectativas. E quanto mais se tenta manter tudo no lugar, mais a mente se desgasta, mais o corpo adoece, mais a alma se perde. Porque o incontrolável, por definição, nunca será controlado. Apenas entregue. Deus não nos chamou para dominar o mundo. Ele nos chamou para confiar. E a confiança verdadeira só existe onde há rendição. Render-se não é desistir.
É reconhecer que existe um limite entre a nossa responsabilidade e a soberania divina. É parar de tentar ser o salvador de tudo. É devolver a Deus aquilo que só Ele pode sustentar. A ansiedade se alimenta da ilusão do controle. E esse controle vira um vício, uma necessidade constante de garantir que nada saia do planejado. Mas quando tudo começa a sair dos eixos, e invariavelmente sairá, a alma entra em colapso, porque ela estava sustentada por esforço humano, não por dependência espiritual. Rendição é o ato mais poderoso de cura para quem sofre com ansiedade. Porque ela tira o peso da performance, da obrigação de prever o futuro, de antecipar os problemas, de consertar o que não está nas mãos. Rendição é dizer: Senhor, eu não tenho mais forças, mas eu sei que Tu tens. É abrir mão de entender tudo para experimentar a paz que excede todo o entendimento. Jesus, no Getsêmani, nos ensinou como render é uma forma de vencer. Diante da dor, ele disse: Se possível, passa de mim este cálice. Mas logo em seguida entregou: Contudo, seja feita a tua vontade. Essa é a chave. Reconhecer a dor, mas não se apegar a ela. Entregar a vontade, o medo, a expectativa. E confiar. Rendição é descanso. Não porque tudo está resolvido, mas porque agora tudo está nas mãos certas. Você não foi criado para controlar tudo. Você foi criado para viver em obediência, passo a passo, dia após dia. O controle é um fardo. A rendição, um alívio. Talvez hoje Deus esteja te chamando para esse lugar, para soltar, para liberar, para abrir mão, não como derrota, mas como sabedoria. Porque o que você não pode mais segurar, Ele já sabe como conduzir. E quando você solta, Ele começa a agir de formas que você nunca poderia imaginar. A rendição cura, porque te reconecta com a verdade. Você não precisa controlar nada para ser cuidado por um Deus que já tem tudo sob controle. O poder esquecido da memória espiritual. A ansiedade é especialista em fazer a alma esquecer. Ela apaga com facilidade os momentos em que Deus foi fiel, as orações que já foram respondidas, os livramentos que já aconteceram, as promessas que se cumpriram. Quando o medo domina, a memória espiritual enfraquece. E uma alma sem memória é uma alma vulnerável. Muitos vivem hoje como se nunca tivessem visto Deus agir, como se Ele fosse apenas uma esperança distante e não uma presença provada. E isso não acontece por falta de experiências, mas por excesso de ruído. Quando a ansiedade se instala, ela ocupa tanto espaço que silencia os testemunhos. Ela convence a mente de que o pior vai acontecer, mesmo quando o melhor já foi vivido. E assim, dia após dia, o coração se afasta da fé, não por incredulidade, mas por esquecimento. Mas Deus nos chama para lembrar. O povo de Israel foi instruído a erguer memoriais, a repetir histórias, a ensinar os feitos do Senhor de geração em geração. Por quê? Porque lembrar sustenta a fé. Lembrar nos âncora. Lembrar nos protege da mentira que diz: dessa vez você não vai aguentar. A memória espiritual responde: se Deus me guardou ontem, Ele me sustentará hoje. A ansiedade precisa ser confrontada com recordações, com provas vivas de que Deus já esteve presente em cenários difíceis, com versículos que acalmaram a alma, com canções que consolaram em noites longas, com momentos em que tudo parecia perdido, e mesmo assim a graça foi suficiente. Quando a memória volta, a fé se fortalece. O que antes era desespero começa a ceder espaço para a esperança, porque você percebe que o Deus que te socorreu lá atrás continua o mesmo. E se Ele não falhou no passado, também não falhará no agora. Não permita que a pressa e a dor apaguem os marcos que Deus deixou no seu caminho. Relembre, escreva, testemunhe, ore agradecendo não só pelo que virá, mas pelo que já foi feito. Cada lembrança é um tijolo de confiança que levanta um muro contra a ansiedade. E quanto mais você se recorda, mais preparado está para descansar. A memória espiritual é uma arma, não contra pessoas, mas contra as mentiras internas, contra os medos,
contra os pensamentos que tentam roubar sua estabilidade. Use essa arma, volte ao ponto onde Deus falou com você, onde Ele te ergueu, onde Ele curou. Porque o que Ele começou, Ele vai completar. Deus quer reacender essa chama da lembrança no seu interior, porque a fé que se lembra permanece firme, e a alma que se recorda da fidelidade de Deus encontra paz até em meio à tempestade. A intimidade é o antídoto. A ansiedade não é apenas um distúrbio emocional. Muitas vezes ela é um sintoma da distância. Não uma distância física, mas uma desconexão sutil entre a alma e o coração de Deus. A intimidade espiritual, quando é enfraquecida, deixa brechas por onde a ansiedade entra. E quando entra, ela ocupa espaços que antes pertenciam à voz de Deus. Existe uma diferença entre conhecer a Bíblia e conhecer a presença, entre frequentar cultos e habitar no secreto, entre ter uma rotina espiritual e cultivar intimidade real. A intimidade não é feita de formalidade, ela é construída na repetição do encontro, no prazer de estar com Deus, sem pressa, sem filtros, sem máscaras. Quando essa comunhão é viva, constante e sincera, o coração encontra um repouso que nenhuma técnica pode produzir. A ansiedade cresce onde há separação, onde a rotina substituiu o relacionamento, onde a mente já sabe tudo, mas o espírito já não sente mais nada. Deus nunca quis apenas ser estudado, Ele quis ser conhecido, e é nesse conhecimento íntimo, profundo e pessoal que a paz se torna permanente. Não uma paz teórica, mas uma presença concreta que respira com você. Jesus, quando estava angustiado, não fugiu. Ele se retirou para orar, para estar com o Pai, para buscar consolo na presença. Isso nos ensina algo poderoso. A intimidade não remove a dor, mas sustenta no meio dela. Quando o coração está ligado ao céu, até o caos perde a força. Porque a alma não está mais tentando controlar, está apenas permanecendo. A intimidade é o antídoto, porque ela muda o foco. Ao invés de olhar para tudo que pode dar errado, você passa a olhar para quem já garantiu que está no controle. Ao invés de perguntar, por que isso está acontecendo, você começa a dizer, Senhor, o que o Senhor quer fazer em mim através disso? O relacionamento com Deus muda o tom da oração, o ritmo da respiração, a qualidade do pensamento. Você não precisa de fórmulas, precisa de presença, não precisa de garantias, precisa de companhia. Quando Deus deixa de ser uma ideia e passa a ser uma realidade no seu cotidiano, a ansiedade não encontra mais espaço. Porque o amor de Deus, vivido na prática da intimidade, lança fora todo medo. Hoje Deus te convida de volta, não para te cobrar, mas para te abraçar. Não para apontar o que você deixou de fazer, mas para restaurar o que foi se perdendo pelo caminho. A ansiedade pode estar gritando, mas a intimidade sussurra. Eu estou com você, todos os dias, até o fim. O lugar onde o medo não entra. Existe um lugar onde o medo perde a voz. Um espaço secreto, intocável pelo caos. Não é um lugar geográfico, nem uma fuga emocional. É um ambiente espiritual criado pela presença constante de Deus. Esse lugar não se alcança com passos físicos, mas com entrega, com confiança, com rendição total. É o esconderijo do Altíssimo, onde a alma encontra abrigo, onde a mente se aquieta, onde o coração descansa. O Salmo 91 não é apenas um texto bonito, é um convite, um mapa, uma promessa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar nesse lugar é escolher viver sob outra lógica. É dizer não ao medo, mesmo quando o cenário externo grita por pânico. É ouvir a voz de Deus quando as vozes da dúvida se multiplicam. O medo entra quando a presença se torna rara, quando a rotina vence a busca, quando a espiritualidade se torna mais teoria do que relacionamento. Mas nesse lugar secreto, onde você e Deus se encontram sem distrações, o medo não tem acesso. Porque o amor perfeito, vivido ali, lança fora toda a raiz de temor. Toda a ansiedade se desmancha na medida em que a certeza da presença de Deus se torna real.
Esse lugar é construído, tijolo por tijolo, momento por momento. Ele nasce nas madrugadas em oração, nas pausas durante o dia para ouvir a voz de Deus, nas escolhas de abrir a palavra ao invés de alimentar a mente com ruído. Ele se fortalece na intimidade, na fidelidade mesmo sem sentimento, na fé mesmo sem sinais. Deus não te criou para viver à mercê da ansiedade. Ele te criou para habitar em paz. E essa paz não depende das circunstâncias. Ela depende da posição espiritual onde você escolhe estar. Se você habita com Ele, você carrega esse lugar para onde for. No trânsito, no quarto escuro, no dia difícil. Esse lugar caminha com você, porque não é um refúgio externo, é uma realidade interna. O medo vai tentar voltar, vai bater a porta, vai usar situações para te intimidar. Mas quem vive nesse lugar com Deus, aprende a reconhecer a mentira, aprende a calar as ameaças, aprende a respirar fundo e dizer: eu sei em quem tenho crido. Esse lugar é seu direito em Cristo. Não é um privilégio de poucos. É uma herança e está disponível agora. Você pode ter vivido anos à sombra da ansiedade, mas hoje Deus te chama para um lugar onde o medo não entra. E uma vez que você pisa nesse chão sagrado, não há mais retorno. Porque quem conhece a verdadeira paz nunca mais se acostuma com a inquietação. Respire, feche os olhos e entre. Ele já está te esperando lá dentro. Esse é o lugar onde termina a ansiedade e começa uma nova forma de viver.